Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim te revelar 3 consequências do pecado. Eu estou aqui para te falar a verdade. Se você não quer ouvir a verdade, nem continue esse vídeo, porque eu estou aqui para te revelar a verdade do que diz a palavra de Deus. Eu não estou aqui para falar nada que não esteja no Evangelho ou para mentir sobre o Evangelho ou ficar pensando, as pessoas não vão gostar de mim porque eu estou falando isso e... Não, eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus falou para eu fazer, que é trazer a verdade sobre o Evangelho. Então, se você não quer ouvir a verdade, não continue assistindo esse vídeo. Bom, se você ainda continuou, é porque você quer, e glórias a Deus por isso, porque você vai ver como a sua vida vai ser transformada a partir do momento em que Deus abrir os seus olhos. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no meu canal, já se inscreve aqui, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Também já deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Bom, em primeiro lugar, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra o que a palavra de Deus diz. E hoje em dia existem muitas pessoas que não sabem que estão cometendo pecado. E eu falo isso porque eu vivia em pecado antes de me converter. E glória a Deus que Deus abriu os meus olhos para que eu não pecasse mais. E hoje aqui eu vou te revelar também, porque você pode estar vivendo em pecado e muitas vezes você não sabe. E isso está fazendo ter diversas consequências na sua vida. Mais para frente eu vou falar sobre alguns exemplos de pecados. E eu preciso te falar também que você pode pedir para que Deus abra os seus olhos, para que você entenda cada vez mais a palavra bíblica. Você pode também buscar estar em uma escola bíblica, que eles vão te ajudar a entender a Bíblia. E também acompanhar vídeos, ver aí vídeos no YouTube de pessoas que você confia. E aqui também no meu canal eu vou trazer mais vídeos de estudos bíblicos. Então já ativa ali o sininho para que você não perca nenhum vídeo e aprenda cada vez mais sobre Bíblia, para poder ser cada vez mais obediente à palavra de Deus e receber as bênçãos divinas. Você quer isso? Então coloca ali, sininho. Bom, vamos lá. A primeira consequência do pecado é te manter por mais tempo no deserto. Entenda que todos nós vamos passar pelo deserto. Não tem como. Porque Deus precisa nos forjar, precisa nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. O pessoal que era escravo lá no Egito, eles tinham que passar pelo deserto, atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Era o caminho que eles precisavam fazer. Esse percurso iria durar 11 dias, mas durou 40 anos. E eles não entraram na Terra Prometida. Eles chegaram na Terra Prometida, lá na passagem do Rio Jordão, mas não entraram na Terra Prometida. E por quê? Apesar deles terem murmurado, eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? Por exemplo, a história de Jó. Jó também murmurou. Jó perdeu a fé, assim como o pessoal do deserto. Só que o que fez Jó ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha? A sua fidelidade. Jó não pecou. Outra história também que é bem relevante te lembrar, que é a de Jonas. Jonas foi desobediente a Deus, porque era para ele ir para um caminho e ele pegou outro. Isso fez com que ele se mantesse um pouco mais de tempo ali no deserto, mas ele chegou até o destino que Deus queria que ele estivesse. Entende?
Tanto Jó quanto Jonas chegaram no destino, mas o pessoal do deserto não, por causa do pecado. Então o pecado vai te manter mais tempo no deserto. Entenda que se você está passando por um momento de deserto agora, não peque. Não peque. Nem sempre você vai acordar, né, sem reclamar. Nem sempre. Mas lembre que você precisa agradecer. Porque se você está passando por um momento de deserto, é porque tem muitas bênçãos vindo para a sua vida. Tem muitos milagres para acontecer na sua vida. Então agora eu vou dar alguns exemplos de pecados que às vezes você pode estar cometendo e não sabe. O primeiro deles, que é o mais comum que está acontecendo aí pelo mundão afora, é o sexo sem casamento. Como chamam sexo casual, ou simplesmente as pessoas hoje em dia já não casam mais, elas só se juntam, né? Ou no namoro, as pessoas estão lá, né, sempre fazendo sexo e tudo mais. Na Bíblia, isso é chamado de fornicação e até de prostituição. Você está cedendo aos desejos da carne. Isso te mantém aprisionado no deserto. Outro pecado muito comum é a idolatria. E aqui é um ponto muito importante. E, inclusive, isso é o primeiro mandamento bíblico. Não adorar outros deuses. E aí tem muitas pessoas que são católicas e que falam assim, não, mas a gente não adora outros deuses. O fato de você orar para outros deuses, você já está adorando outros deuses. É isso que eu preciso que você entenda. Esse é um pecado muito grave contra Deus. Abra sua Bíblia e vá lá em Êxodo capítulo 20. Escute bem o que diz aqui sobre os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Então nada do que está acima dos céus é para fazer imagens. Nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, eu já escutei até o padre Reginaldo Manzotti, ele falando assim, é como se é uma foto que tá ali, é só para... Não é. Não farás para ti imagem de escultura. É muito claro esse mandamento aqui na Bíblia. Nem alguma semelhança do que é em cima lá nos céus, nem embaixo da terra. Entende? Então, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então é um pecado muito grave. E, de repente, você tem imagens na sua casa, você ora para elas, você se ajoelha diante delas. Esse é um pecado muito grave contra Deus e te mantém no deserto. Aconteceu isso com o pessoal que saiu do Egito, ia para a Terra Prometida. Eles fizeram um bezerro e começaram a orar, a pedir as coisas para o bezerro. Então, para nenhuma imagem você pode pedir nada, é apenas para Deus. E é pela fé, não tem que você olhar nada, pegar em nada, é pela fé. Deus está em você. Você não precisa olhar nenhuma imagem de escultura para pedir para Ele. É simplesmente se ajoelhar na sua cama e clamar a Deus. Outra questão também que é pecado é a desonra aos pais. Você não honrar os seus pais. Eu sei que existem pais tóxicos, que existem pais abusivos, que existe pai que abusou da filha. Muito triste isso. Mas é o 5º mandamento bíblico, honrar os seus pais. E esse mandamento ainda vem com 2 promessas, de vida longa e para que tudo te corras bem. Então também de prosperidade, de abundância, de tudo, para que tudo te corras bem. Se você não consegue honrar os seus pais, você precisa curar o passado. Aquela criança que foi ferida, ressignificar o seu passado, para que aí sim você consiga honrar os seus pais. Esse, na verdade, é o meu trabalho. Se você quiser saber um pouquinho mais,
Vai lá no meu Instagram, me chama no direct, é mulhervaliosa.daiane lá no meu Instagram, tá bom? Bom, voltando aqui para o vídeo, honra os pais. Então, se você não consegue honrar os seus pais, você está sim cometendo um pecado. E isso vai te deixar mais tempo aprisionado no deserto. Outra questão também que é muito comum é a mentira. E muitas vezes você não sabe que você está mentindo. Por exemplo, você é casada e você faz umas comprinhas escondidas do seu marido, esconde as coisas dele. Isso é mentira e é um pecado. Outra questão. Muitas vezes, no seu emprego, o seu patrão pede para você contar umas mentirinhas para os clientes, enganar as pessoas. Ou então, ele sonega imposto. A partir do momento em que você engana as pessoas, você está mentindo, prestando falso testemunho, e tudo isso vai contra a Bíblia. E até mesmo você sabendo que ele sonega imposto, a sua fonte de renda vem de uma forma ilícita. Então, se a tua fonte de renda vem de uma forma ilícita, você está sim cometendo pecado. Então, presta atenção nisso. Ah, mas é a empresa, é o meu patrão. Mas entenda que você está indo contra a lei de Deus. Você está indo a favor da lei da sua empresa, mas que vai totalmente contra a palavra de Deus, a lei de Deus. Então, entenda isso. E se isso acontece na empresa onde você está trabalhando, comece a ver outro lugar para trabalhar, para que você não sofra as consequências. E lembre-se que quando você honra os princípios, os mandamentos de Deus, Deus irá te honrar. Outra questão também de pecado é o adultério. Esse é um pecado muito grave. A segunda consequência do pecado é o castigo. Se você está com a tua Bíblia aí, abra em Deuteronômios, capítulo 28. Lá tem as bênçãos de você ser obediente à palavra e tem as maldições. Então, o que é o castigo? São doenças, miséria, brigas na sua casa. Eu vou dar aqui um exemplo de Davi. Davi sofreu os castigos dos pecados que ele cometeu. Tudo aquilo que você plantar, você colherá. A semeadura não é obrigatória, mas a colheita, sim. Então, Davi pecou, cometeu pecados gravíssimos e teve a consequência. E as consequências dele foram muito graves. E mesmo que ele amasse tanto a Deus, mesmo dele ter pedido tanto perdão a Deus, ele sofreu as consequências. Foi irmão abusando da irmã, irmão matando irmã, os filhos, né, de Davi. Davi teve várias doenças no corpo. Na época que Jesus voltou, o que Jesus, quando curava as pessoas, geralmente ele falava? Ele curava e falava assim: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Deus é um pai tão amoroso que ele usa esse castigo para te tirar do pecado. Só que, infelizmente, muitas pessoas não entendem e elas continuam pecando. Então, Deus é um pai tão amoroso que ele castiga, sim, para te tirar do pecado. E é isso que você faz com seu filho também. Quando seu filho erra, você não vai lá e aplica um castigo nele? Se você é um pai consciente, se você é um bom pai, para que ele não faça novamente, para que ele entenda que as ações dele têm consequências. Não é assim? É assim. É assim que nós fazemos com os nossos filhos. E Deus também é assim com você, porque a terceira consequência do pecado é a morte. A terceira consequência do pecado é a morte. Então você entende que Deus te deixa mais tempo ali no deserto para que você aprenda. Você não aprendeu. Às vezes Deus dá avisos. Eu vejo que aconteceu isso uma vez com meu irmão, que ele saía na noite, bebia e dirigia. Teve uma vez que ele bateu o carro. Ele dormiu no volante, pegou a roda e tal, e só deu algumas coisas no carro.
Mas ali já era um aviso. Ele continuou e a segunda vez deu PT no carro. Ele tinha ele tinha um carro muito bonito na época, ele tinha uma Mercedes na época e deu perca total e não tinha seguro. Então ele perdeu, sei lá, acho que era um carro que valia quase 100 mil reais. Ele perdeu. Mas ainda assim, Deus foi muito amoroso com ele, porque talvez, se ele tivesse continuado com o carro, talvez poderia ter acontecido algo pior, né? Não aconteceu nada com ele, graças a Deus, mas podia ter acontecido dele ter matado uma pessoa, né? E aí a vida dele, sei lá como que seria. Você entende que Deus aplica as correções em nós para que a gente alcance a terra prometida. Mas muitas vezes você estava com os olhos fechados até esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, se considere uma pessoa muito abençoada. Então entenda que todos nós vamos passar pelo período do deserto, né? Mas aí, às vezes, o deserto para você tá durando 5, 10 anos, então você precisa parar e precisa analisar, né? Opa, calma aí. O meu tempo de deserto, que era para durar, sei lá, 1 ano, tá durando 10 anos. Assim como foi do pessoal que era para durar 11 dias da terra do Egito até a terra prometida e durou 40 anos. Então, se analise, tá? Peça para Deus abrir cada vez mais os seus olhos para ver o que está acontecendo aí, tá bom? Depois disso, castigo. Muitas vezes Deus já te castigou e você ainda não conseguiu enxergar isso. Então, se analise novamente, tá? E como eu falei, Deus é um pai tão amoroso porque ele não quer que chegue até o último estágio, que é a morte. Eu vou ler aqui Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Portanto, meu querido, minha querida, o pecado traz graves consequências. Sim, o pecado traz graves consequências, sim. O pecado, por mais pequeno que ele seja, ele é uma porta de entrada para Satanás. Ele é uma porta de entrada para que Satanás te aprisione no pecado e que logo você não consiga sair dessa vida. Por isso que a salvação é sempre renúncia. Com Deus você vai entrar perdendo, né? Você vai entrar num deserto, Deus vai te pedir coisas, né? Deus vai pedir para que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Mas com Satanás não. Satanás, ele te dá o mundo, né? É festa, é bebida, é sexo à vontade, é aquela vida de aproveite, só se vive uma vez e vá curtir, vá festar e dorme com um e dorme com o outro, e é uma mentirinha pra lá e é uma hipocrisia pra cá. Quando você vê, você está tomado pelo pecado e cada vez mais. Dali a pouco você está cometendo adultério, metendo com droga, e aí é o caminho para a morte. Então, fique atento, fique atenta, tá? Quando você estiver passando por um momento de deserto, que ali é o período mais complicado da vida, se mantenha fiel, faça como Jó, como Jonas, se mantenha fiel à palavra. Não peque, se afaste do pecado, como está lá em Provérbios. Se afaste do pecado, passe longe das pessoas que pecam, fique longe disso. E fique feliz se você estiver passando por um momento de deserto. Fique feliz, porque a sua promessa está para chegar. É só você continuar se mantendo fiel a Deus, continuar tendo fé e agradecer. Agradeça, você é escolhido, você é escolhida. Eu espero que esse vídeo tenha te aberto os olhos para que você possa viver a vida que Deus tem para você, para que você não se deixe contaminar pelo pecado e saiba que existe um futuro lindo para você. E são esses os planos de Deus para a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Não deixe ali de clicar no like para que esse vídeo alcance mais pessoas e para que mais pessoas saibam disso. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana. Gratidão.